Acho que está gravando. Bom dia. Tudo bom, Bom dia, Alonso? tudo certo? Tá, pessoal, eu trouxe aqui o Alonso. Ele participa lá do. Eu tenho que olhar para essa câmera aqui, tá? Que eu estou controlando a gravação através daqui. Tenho que me acostumar. Eu estou com o Alonso aqui da SMB Store. Eu conversei com ele lá no Facebook, tá no grupo do Vivendo de SaaS no Facebook. Se tu não conhece ainda o grupo, entra lá no Facebook. Tá aqui na descrição desse vídeo, tá o link do Facebook para te entrar lá. Tem o pessoal debate bastante sobre software como serviço. Tem pessoas iniciando, né? E tem pessoas que já têm conhecimento sobre software como serviço. Então é bem legal a discussão que tem lá. Se inscreve no canal aqui, tem outras conversas com outras pessoas sobre SaaS. E vamos conversar um pouco, Alonso. Me conta um pouco da tua história. Tu é meu concorrente? Entre aspas, pode dizer que sim. Então, Davidson, minha história começou assim, a gente, bem lá, eu já sempre trabalhei na área de tecnologia e tal, né, sempre também trabalhei com vendas, que graças a Deus está me ajudando muito hoje em dia. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar com, né, eu sempre tive um sonho de trabalhar para mim e tal, enfim, né, fui como é que se diz, entrando no mercado, tentando vender alguns produtos e acabei chegando nesse nicho de software para gestão. Eu vi que Sim. era um mercado que tinha assim, uma boa procura, no caso, Uhum. e aí a gente começou, né, comecei a aprender a programar, na época eu não sabia nada, comecei a aprender a programar em umas linguagens mais fáceis de desenvolvimento, e Uhum. eu comecei assim, né, comecei a divulgar em alguns canais e tal, e começou a vender, eu percebi que tinha assim, tinha mercado para o ramo e caí de cabeça, né? Comecei utilizei meu conhecimento aí na parte de marketing, de vendas, Tu criei já tem anúncios. formação em marketing, então? Não, na realidade, sim, eu sempre trabalhei com vendas a minha vida toda. Então, Uhum. acabou criando uma bagagem aí para ficar mais fácil hoje na venda dos meus sistemas aí, no caso. E até você comentou se a gente era concorrente. Não, na verdade, o meu ramo, ele é mais voltado para o cara micro, autônomo, aquela pessoa, né, ou a loja, que muitas vezes o cara não precisa emitir nota, não precisa nada, ele só precisa só de um controlinho, ele só quer sair do Excel. Basicamente é isso, Uhum. né? Ele não está preparado, às vezes, Sim. para um sistema mais profissional, e aí só que ele também não quer não quer um Excel, por exemplo, então é aí que a gente entra, né? Essa primeira camada aí de profissionalização, vamos dizer assim. Então a E gente é não software de focou. quê? A Eu vi gente que tem trabalha hoje com PDV. softwares de gestão de vendas, né, PDV no caso. A gente tem também uma versão voltada para oficina e uma versão voltada para assistências técnicas no caso. A gente Uhum. basicamente é meio que o mesmo sistema, só que a gente personalizou para essas três áreas porque são áreas que necessitam de alguns campos especiais no sistema e a gente não queria deixar uma coisa muito poluída, então a gente deu uma enxugada e fez, né, a gente dividiu um pouco aí, até para a gente internamente também ficar um pouco mais fácil de E qual gerenciar é o carro-chefe? Qual é o que essa vende questão. mais? Hoje o PDV, carro-chefe né? é o de PDV, exatamente, Imaginei. né? Então a gente hoje, graças a Deus, a gente tem uma penetração muito boa no mercado Uhum. e são poucos concorrentes que a gente tem no mercado assim que conseguem atingir o nosso nível de atendimento, de atualizações constantes. Então a gente Uhum. começou a ganhar espaço no mercado por conta disso, né? Por essa atenção ao cliente, muitas das vezes por a gente comercializar um software tecnicamente barato, muitos concorrentes fazem o quê? Acha que só porque está vendendo uma coisa barata não precisa da assistência, não precisa dar suporte, nada. E a gente fez ao contrário disso, né? A gente entrou nesse mercado e oferecendo, ao contrário, atualizações constantes, um suporte bacana, e aí acabou que a gente, né, começou a ganhar bastante mercado aí, crescer bastante aí. E aí Uhum. agora, E qual é o ticket pode falar, médio? hoje está virando em volta de uns 60, R$ 70 mais ou menos. Uhum. Por mês? Só por mês, não Uhum. por mês não, por sistema no caso, né? Ah, é É, compra? Porque assim, hoje a gente está trabalhando com dois formatos de venda. O Uhum. primeiro formato de venda, que é o que, vamos dizer assim, que é o que fala, sustenta a nossa empresa, é o sistema offline, que a gente fala, né? Ele é um sistema Uhum. que a pessoa paga uma única vez só e ela tem direito a 6 meses de suporte e atualização. Passou esse prazo, ela, assim, o sistema continua funcionando normalmente, porém ela não tem direito nem atualização nem suporte. Se ela quiser, ela tem que recomprar. Então a gente Uhum. criou vamos dizer assim, esse desvínculo da pessoa ter que ficar pagando para utilizar o sistema.
E Sim. agora a gente entrou no mercado de SaaS há um ano e meio mais ou menos, a gente entrou com uma outra versão totalmente online, que é o que a gente futuramente pretende trocar todos os nossos sistemas por esse online, que é mais fácil para gerenciar. Uhum. Ah, tá, eu ia ter perguntado do SaaS, né? Então, e como é que tá as renovações ali? O cara compra R$ 60, depois de 6 meses, como é que tá as renovações? Tu calcula isso? Então, por ser um sistema offline, a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão de gerenciar isso daí. Até quando a gente começou a empresa, eu não sabia que ia ter esse crescimento e acabou que a gente não criando algumas ferramentas para gerenciar essa questão, para a gente saber exatamente, por exemplo, quando que o cliente, quando que vamos dizer assim, o cliente comprou o sistema nosso, no caso, né? A gente não consegue gerenciar, por exemplo, quando que ele renovou aquele sistema, né, de uma forma assim bem completa. Então a gente utiliza alguns outros métodos internos aqui para conseguir identificar isso daí. Ah, tá, tu não Mas criou os indicadores internos lá para controle, né? exato, Só a gente desenvolveu e criou saiu vendendo. Entendo, eu vejo exatamente. disso. A gente Uhum. não sabia que ia ter esse crescimento assim. Hoje a gente sente falta de ter, né, essas informações um pouco, mas a gente acabou conseguindo criar outros métodos internos aqui que a gente consegue mensurar isso de uma forma mais não tão como é que se diz, detalhada, mas a gente consegue ter uma visão geral, assim, do que está acontecendo. Vamos resumir dessa forma. E aí a Entendeu gente onde, consegue, Alonso? interior de São Paulo, São José dos Campos. Tá, e os teus clientes é Brasil todo? Tu vende online para todo o Brasil ou tu vende aí principalmente de local? Não, não, a gente não vende local. Nossa venda, ela é a nível Brasil, no caso. A gente Uhum. conseguiu criar uma máquina de vendas aí que vende a nível Brasil e a gente conseguiu também, né, conseguir criar uma máquina totalmente low touch, né, ou seja, a gente quase que não precisa de vendedores ficar vendendo, né, Ah, que legal. e a gente conseguiu criar essa máquina que roda em 24 horas e, enfim, né, a gente estamos Me conta crescendo no sobre essa mercado por conta parte disso. aí. Eu tenho interesse em entender essa parte da a criação da máquina, como é que tu faz, como é que tu faz a captação de leads. Hoje a gente comercializa nossos sistemas através de marketplace. É Aham. porque, como eu falei, né, eu sempre trabalhei na área de vendas. O software ele nada mais é do que a venda de um produto como qualquer outro no caso, né? Então, às vezes as Sim. pessoas têm essa dificuldade de conseguir separar isso. Acha que software, a venda dele é diferente, que tem que ter um método de trabalho diferente. Não é, na verdade, ele é uma venda como qualquer outro produto. Então, o que Uhum. acontece? A gente conseguiu aí, né, hoje, onde que está o público? Né, onde que estão as pessoas que compram? Nos marketplaces, no Tu caso. coloca tipo no Mercado Livre? Basicamente, Mercado Livre, Americanas, Shopee, agora a gente entrou, enfim, Uhum. Google Ads, enfim, a gente distribuiu o nosso sistema em vários locais onde estão o público, no caso, Aham. e logicamente que o nosso sistema permite essa venda nesse formato, que tem sistemas que não tem como trabalhar desse jeito. Pois Mas é, eu estava pensando sobre um software como serviço. Tem a sim, mensalidade, né? Daí exatamente. como é que tu faria isso? Então, basicamente a gente explica no corpo do anúncio. Basicamente é isso. Tá, tu tá vendendo SaaS por esses marketplaces também? Software como Exatamente. serviço. Cara, que legal isso. Eu nunca tinha parado e É um, pensado exatamente assim. Eu sempre pensei, né, de repente, meios de captar clientes, mas eu achava que não tinha muito como fazer a venda por marketplace, porque, por exemplo, o Mercado Livre quer o valor integral do sistema, né? Daí um software offline, como o teu, né, poderia funcionar. Mas algo de mensalidade, como é que o Mercado Livre cobra? Então, como eu disse, a gente criou um método assim, de vendas, onde a gente não, a gente deixa bem claro isso nos anúncios, no caso, né, o Uhum, explicativo aí. Só que, na verdade, um canal de vendas, o problema é o que muita gente aí às vezes não entende, é a questão do suporte, né? Porque por exemplo, o Mercado Livre ou outros canais, eles são bem sistemáticos, vamos dizer assim, com esse tipo de produto. Então, existem regras a ser seguidas, indicadores, que como eu já comercializo há muito tempo, a gente acabou como é que se diz, se adaptando a esses indicadores, mas é algo bem, vamos dizer assim, bem complexo e bem, como é que eu posso tentar explicar de uma forma fácil, assim, para entender? Ele é bem detalhista.
Então, se você não deixar muito claras as informações, né, se você não prestar um suporte de qualidade para o cliente, você acaba, vamos dizer assim, o tiro acaba sendo pela culatra. Então, às vezes a pessoa acha que, não, vou botar lá, vou sair vendendo e tal, e não é bem assim, né? Hoje a gente já, inclusive, tivemos alguns problemas aí um tempo atrás por conta desse tipo de venda de produto, e como a gente tem contato com outros vendedores, a gente conseguiu aí resolver isso daí da melhor forma. Me Mas explica como é que é, porque eu queria entender assim, como é que o Mercado Livre cobra a comissão deles. O teu software, digamos, é R$60 por mês, faz de conta, eu acho que não é esse o valor. É R$60 por mês, indefinido, vai durar, de repente o cliente fica 10 anos contigo. Sim. Como é que o Mercado Livre cobra de ti? Na verdade, a gente usa basicamente, usa eles para captar cliente. Depois, toda a cobrança é interna. Vamos supor, porque o Mercado Livre ele não entende que é uma recorrência, ele entende que é a venda de um produto. Então, a gente vende, capta o cliente ali, a partir dali a gente começa a cobrar por fora, vamos dizer assim, né? A gente usa basicamente a plataforma deles só para... Ah, tá, então tu vende o produto lá, digamos, eu poderia vender gestor pelo Mercado Livre, o gestor custa cerca de R$100 por mês. Eu já cobro Sim. lá R$100 ou eu já cobro R$1.200, a pessoa, daí eu pago a comissão em cima dos R$1.200 e deu. A próxima cobrança, se o cara ficar o 13º mês em diante, eu começo a cobrar internamente. Sim, exatamente. Basicamente isso. Só que aquilo que eu falei, né? O problema hoje dos marketplaces em geral, eles são bem sistemáticos com a venda desse tipo com venda de software em geral. Por que que Marketplace, ele sofre muito com pirataria. Então, tem muita gente vendendo coisa pirata lá. Então, o que acontece? Eles são muito sistemáticos, então qualquer coisa, a pessoa fez um anúncio, de repente fez alguma coisinha errada ali no anúncio, alguma coisa, ele já bloqueia o anúncio, aí você, assim, tem que ser uma coisa bem dedicada para dar certo, porque realmente, o pessoal, como eu disse, né, o pessoal acha que é só botar lá, sair vendendo e acabou. Mas não é. Mas tem daria também, agora indicador... tendo uma ideia, daria também até para usar um software para vender outro. Por exemplo, tu vende o teu ali, o do PDV, vende bem barato, tá? Sim. De repente o objetivo não é nem ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Tu poderia fazer muito barato, mas o cara entrou e daí depois tu já vai ter os contatos dessa pessoa, né? Para oferecer, sei lá, algum recurso a mais naquele teu próprio software ou oferecer outro. Daí tu tem a equipe de vendas para ligar, conversar. Olha, cara, eu tenho algo melhor para ti, conversar com o cliente. Tu já parou para pensar nisso? Sim. Na verdade, Davidson, a minha ideia, pode ser que eu esteja errado, né? Mas assim, né, se Deus quiser dar tudo certo, é tentar criar uma máquina de vendas totalmente low touch, ou seja, sem depender de vendedores. Então, a minha ideia, tanto é que na criação desse novo sistema que nós estamos desenvolvendo aí, né, que a gente está em processo de desenvolvimento, e que é o nosso sistema de vendas online, aí, que é nesse formato SaaS, a ideia é o quê? É utilizar, logicamente, essa venda desses sistemas offline para mostrar para o cliente que a gente tem uma opção offline, tanto é que tem uma boa parte dos nossos clientes migram para online, até pela, né, facilidade, pode estar pelo celular, por exemplo, né? A nossa versão offline só funciona instalada no computador, e essa versão online ela pode estar pelo celular. Nível de erros, de bugs é muito pequeno, então a gente acaba, às vezes, os clientes estão migrando para essa versão online pela flexibilidade e pela facilidade do sistema. Se deu problema no Windows, né, num software offline, eles culpam a tua empresa, né? É um problemão, eu sei como é que é. Então, é um problema, mas para a gente enxerga que não é, porque quando acontece isso, o cliente automaticamente ele tem que recorrer a gente, né? E aí, por exemplo, vamos supor que o cliente comprou há 1 ano atrás, sempre funcionou belezinha. Aí pegou um vírus lá, deu um problema no computador dele. Aí ele foi lá, formatou e tal, foi instalar o sistema, deu algum erro. Aí ele automaticamente ele tem que solicitar para a gente, né, um suporte, alguma coisa, e aí que a gente cobra um suporte avulso, alguma coisa assim. Então, até os clientes acabam gostando disso, não cria aquela necessidade de sempre estar pagando, assim, fica naquela cabeça do cliente, eu estou pagando esse produto, X reais por mês nesse produto, mas eu não estou usando suporte, acho que não vale a pena, acho que tipo, ele acaba não vendo valor naquilo, entendeu? Então a gente conseguiu criar essa ideia na cabeça do cliente que ele, entre aspas, está saindo sempre ganhando, né, nessa questão, né, ou seja, ele só está pagando na hora que ele precisa, vamos dizer assim. Tá, e tu tem muitos funcionários? Como é que tá a tua empresa? Quanto tempo existe a tua empresa? A gente está hoje no mercado mais ou menos aí há 3 anos, né? Desde 2017, 18, 19, 20, 21, mais ou menos 3, 4 anos no caso. Né? Hoje somos praticamente em 5 pessoas. E crescendo bastante? Cara, graças a Deus. Na crise a gente cresceu muito.
E, a gente, como eu disse, né, a gente tem hoje um método de vendas que funciona também, bem, tudo bem alinhado, suporte alinhado, né, as informações aí a gente consegue responder aos clientes aí com muita agilidade, né, diferente de, inclusive, alguns sistemas gratuitos aí, que às vezes, né, vejo você comentando muito aí, né, há um tempo atrás você teve um problema que entrou um software gratuito aí, concorrente seu, até apoiado pelo Aham. Sebrae, eu até, inclusive, fiz um Isso. teste nele na época e tal, Aham. e eu percebi que uma coisa que era um calcanhar, imagino que seja um calcanhar muito grande aqui dele, que é a questão do suporte. Por ser gratuito, não consegue investir tanto em suporte aí. Às vezes o cara Exatamente. manda lá uma dúvida, tem que esperar um dia, 2 dias para receber. Né, Mas tu sabe que eu e a falo gente. aqui para os meus vendedores, se o nosso software fosse gratuito, eu acho que não teria o número de clientes que a gente tem. É, Né? Porque as pessoas, cara, é dado de empresa. Os caras ficam desconfiados se é gratuito, eles querem pagar. Tanto é que quando eu coloquei o contrato de fidelidade, que o meu software tem contrato de fidelidade, eu demorei um tempão para decidir colocar contrato de fidelidade, né? Eu lembro que eu li um livro da Salesforce, deles falando sobre isso, que eles colocaram o contrato de fidelidade para poder entrar na Bolsa de Valores, fazer o IPO da Salesforce, né? E uhum. daí seria mal visto pelos investidores não ter contrato de fidelidade porque o cliente poderia sair a qualquer momento. Então, eu demorei para fazer isso e coloquei o contrato de fidelidade e funcionou. Né? Então, as pessoas elas acabam gostando. Aumentou minhas vendas justamente por eu ter contrato de fidelidade, porque elas se sentiram mais seguras com o nosso trabalho. Entendi. Hoje a gente não tem nenhum tipo de contrato assim de fidelidade. A gente, inclusive, né, no curso que você disponibilizou aí, que a gente fez aqui, inclusive, que, por sinal, né, Se sem quiser, eu fazer vi que tu merchan, comprou. muito bom. Oi? Uhum. Eu vi que tu É, comprou, agora eu vi a conversa agora, né? Porque a gente sim, conversou pelo sim. Facebook, como é bastante gente que eu converso ali, eu não lembrava quem era quem. Daí depois, Sim, quando eu sim. fui mandar o invite aqui para a gente fazer o vídeo, o Alonso conversou comigo na época que ele ia comprar o curso, né? Daí ele comprou. Exatamente. Então, a gente acabou Tu chegou a fazendo aí fazer o curso? Sim, sim, inclusive trouxe muitos insights poderosos aqui pra gente. E uma das coisas que a gente fez aí que acabou dando certo, que é a questão de cobrar por semestre, em vez de cobrar, né, mensalmente. Sim. Então, a gente não tem nenhum tipo de contrato de fidelidade, até porque o nosso nicho não permite muito isso, né? Você não conseguir criar um contrato com um ticket médio muito baixo, porque aí você, né, acaba, às vezes, gerando alguma desconfiança, que a gente partiu, por Uhum. enquanto, não partir para esse Mas tipo eu de... testaria, cara. Eu sei que não é vira uma chave e deu, mas eu Sim, tentaria. Mas que também tem um problema, e que daí eu até quero desafiar, entre aspas, que é a ideia de low touch, né? Que não sim. tenha vendedores. Eu não sou contra. Se tá funcionando, tu já mostrou que tu consegue fazer funcionar isso daí. Mas será que, se tu não tivesse mais vendedores, se tu vende, sei lá, 100 contas por mês, se tu não tivesse um vendedor forçando ali um pouquinho mais, conversando com o cliente, não aumentaria com essa mesma quantidade de leads de 100 para 120, digamos? Olha, é um desafio que realmente a gente eu particularmente estou pensando muito nessa ideia, né? Eu não digo que eu estou me segurando, mas assim, eu estou tentando criar um método, porque tem aquela questão também que você comentou, hoje o nosso suporte ele é 100% online, a gente não tem suporte nem pelo WhatsApp, nem pelo e-mail. Hoje a maioria dos Uhum. clientes são imediatistas, né? Principalmente quando tem telefone ou tem WhatsApp, ele manda uma dúvida e quer que responda na hora ali a dúvida dele. E a gente Sim. hoje não, pelo nível de atendimentos nosso, a gente não tem como oferecer esse tipo de suporte em tempo real. Então, o meu medo, assim, entre aspas, que é o que eu estou, como disse, estou tentando criar algum método para tentar corrigir isso daí, ou algum método que consiga, como é que se diz, explicar para o cliente, é que assim, por exemplo, meu medo é do cliente que foi lá comprar, ter um vendedor, ligar, falar, explicar, às vezes dar até algum auxílio inicial ali, e depois, quando ele precisar de alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, né, ó, na hora que vocês quiseram vender, vocês tentaram em contato, fizeram tudo, e agora na hora do suporte, eu tenho que ficar pedindo por e-mail, por exemplo, né, então, Uhum. de criar essa sensação futuramente do cliente se sentir até enganado, entre aspas, né, então Sim, é uma coisa pode que eu acontecer estou tentando. mesmo. Mas como é que tu faz o suporte? Deixa eu entender. É pelo WhatsApp ali, é online, o cara comprou, tem acesso ao WhatsApp, eu tenho acesso a um chat A gente trabalha hoje basicamente por e-mail, tickets de suporte via e-mail, via e-mail. E daí exatamente. tu faz a resposta ali, tu tem que responder muito rápido ali. Daí tu tem medo do vendedor entrar em contato e daí dar esse problema. Cara, eu prefiro esse outro problema do cara reclamar de que vocês não deram atendimento, mas aumentar as vendas
do que ter o problema dessa, né, vocês agora não me dão Sim. bola, vocês não sabem. Eu prefiro o outro, né? E outra coisa, Sim. só tem um plano, aquele 60 ali, reais e deu. Por enquanto, sim, a gente está, como eu disse, trabalhando uma escada de valor hoje dentro do sistema, criando várias soluções, com várias opções de preço, justamente para logo a gente começar a aumentar o ticket médio também, né? E criar uma escada de valor para os clientes também. O cliente, Tá, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui dentro da empresa. Eu não sei se você já ouviu falar, isso foi um teste de growth hacking que a gente fez. A gente criou um plano muito maior que os outros, que tem muito mais usuários, tem muito mais espaço em disco, mas eu não acho que as pessoas realmente precisem de tudo aqueles recursos que a gente oferece, que a gente chama de plano Elite. Ele é um plano bom, mas eu não acho que as pessoas vão usar aquele plano ali. E a gente criou ele, não foi para as pessoas comprarem. A gente criou aquele plano para ficar uma comparação entre os outros planos e aquele ali. Então, se eu só tenho 2 planos, um plano barato e um plano mais ou menos ali, né? O plano mais caro ali, ele sempre fica em dúvida. Se eu coloco um plano bem mais caro, lá com um monte de recurso, ele acaba comprando o plano do meio, porque ele vem em comparação. Olha, cara, eu fiz um bom negócio, olha, eu tenho bastante recursos aqui, todos os recursos que eu quero usar, pelo um preço bom em comparação àquele plano Elite que é caro, né? Sim. E daí, como eu te dou uma ideia, não sei se funcionaria, mas de repente tu até entende mais do teu mercado ali, de como tu está vendendo do que eu. Ter um plano bem caro, tá? Para te dar opção para o vendedor, com recursos a mais, tá? Nem precisa ser tanto recurso a mais. O vendedor liga, entra em contato e diz para ele, olha, tem o plano de R$60, né? Digamos, aquele ali é o plano mais barato. O plano mais barato, já deixa claro, não oferece suporte por telefone, tá? O suporte é por e-mail durante 6 meses. Tá? Eu já te aviso de saída. E o outro plano, não. O outro plano eu te dou acesso, de repente, a um suporte melhor por WhatsApp, por telefone, de repente. Mas daí tu vai ter que saber jogar ali, né? Ter funcionário para fazer esse atendimento. E tu sabe que tem bastante gente que acaba comprando esse plano Elite, o nosso aqui, mesmo nem sendo um plano que a gente quer vender, tem cliente que compra esse plano bem caro, né, em comparação aos outros. Sim, essa, na verdade, é uma ideia que eu te daria. Na verdade, essa ideia, inclusive, você acabou dando bastante detalhes assim, que eu não tinha pensado muito bem, mas é uma ideia que a gente já vem maturando internamente aqui, a gente, inclusive nessa versão online, que é o nosso foco hoje, né, hoje em dia, é criar justamente esse tipo de situação mesmo, né? Você criar, por exemplo, um plano mais barato, que não tenha suporte, que o suporte seria só por e-mail, um outro plano um pouco mais caro, com alguns recursos a mais, e um outro, como eu disse, de repente, plano Elite mesmo, com suporte via WhatsApp, um contato ali mais próximo com o cliente, porque realmente aquele cliente que quer ter aquela ferramenta para auxiliar no dia a dia, ele às vezes está disposto a pagar porque ele quer muitas vezes deixar de perder, né? Ele está tendo percas internas ali por conta Mas eu te digo assim, ó, o plano Elite é um plano exagerado. Eu acho que nenhum cliente meu que comprou o plano Elite precisa daquilo ali. Mas eles são empresas estáveis, eles querem algo bom. Por exemplo, eu ofereço, não lembro agora quantos usuários mas eu ofereço, sei lá, 50 usuários. Só que eu vendo para pequena empresa, ele não tem 50 funcionários normalmente. Mas eu quero esse aqui que me interessou. Eles compram, pagam, estão satisfeitos e eles querem aquele Elite ali, né? É como vender um produto de, sei lá, uma bolsa cara para uma mulher, entendeu? Eu quero aquele ali porque aquele ali é o mais caro. Sim. Justamente eles querem aquilo ali. Sim, sim. Realmente é uma ideia bem bacana mesmo. E, como eu disse, a gente está maturando interna aqui, mas é bem provável que a gente faça um teste nesse sentido, sim. Né? Porque eu acho que, como você diz, né? Para a gente, para o cliente é bom também que ele vai ter esse suporte mais próximo, e para a gente é bom também que vai agregar bastante valor ao sistema também, né? E tu não usa nenhum outro tipo de propaganda, além do método que tu faz atualmente? Por exemplo, a gente usa propaganda Google paga, Ads também. Google Ads? Não, a gente usa propaganda paga, né? A gente usa Google Ads. Tanto é que o nosso sistema online hoje, na verdade, o nosso sistema online hoje, a maioria dos clientes vem da web, não, por incrível que pareça, não vem do Mercado Livre, vem da pesquisas no Google, no caso, né? Tu no conseguiu Google, ranquear Facebook. Muito bem. Oi? Conseguiu ranquear bem para algumas palavras-chave?
a gente conseguiu acertar nas palavras aí, lógico, a gente está sempre otimizando aí as palavras, e a gente está conseguindo vir uma boa, assim, né, fonte de cadastro. O único ruim é por não ser low touch, a gente oferece um período de teste gratuito, por ser low touch a venda, o que acaba acontecendo? Acaba que muitos clientes testando e saindo da plataforma. Então, a gente demora um pouco mais para a gente conseguir, né, fazer alguns ajustes internos para que esses clientes fiquem na plataforma, né, Tá, paguem então lá eu e te dou continuem. duas ideias, que de repente já pensou, mas para quem está olhando aqui não pensou no assunto. Primeira coisa, de repente é sim ter vendedores. Esse cara entrou, deixou o lead ali, não dá para desperdiçar esse lead. Tendo esses outros planos, de repente até você paga esse vendedor ali, né, para te crescer com pessoas. Eu acho que um erro que eu cometi na minha empresa, no início, foi tentar evitar pessoas dentro da empresa, mas não adianta. Software como serviço é relacionamento e é pessoas. Dá para fazer, produto muito barato, mas eu sou receoso, a não ser que tu consiga criar mesmo uma máquina de captar leads, mas mesmo assim eu acho que a gente acaba deixando dinheiro na mesa ali, por eu não digo ter milhões de vendedores, mas ter alguns, tá, que esteja dentro do teu orçamento ali, para te conseguir, de repente, captar mais vendas, porque tu conseguiu, se tu aumentou 20% as vendas, isso se torna muito melhor. Daí tu ter coisas como, por exemplo, trabalhar remarketing. Não sei se tu trabalha remarketing dentro do Google Ads ou no Trabalhamos também, Facebook. Ah, tá. Então tá. trabalhando. Para quem não sabe, remarketing vocês já entraram no, sei lá, numa loja na Amazon ou numa loja de tênis. Agora me esqueci o nome da loja de tênis que eu entrava. Daí tu entra lá naquele tênis específico, aquele tênis fica te perseguindo por toda a internet. Se tu não sabe sobre isso, recomendo que... Tu sabe, Alonso, não, mas eu digo a pessoa que está assistindo, Sim. olhar sobre isso, sobre remarketing. Remarketing é barato e funciona muito. E ficar perseguindo essa pessoa, né, que entrar no teu site por 30, 60, 90 dias, porque as pessoas vão entrar no teu site e não necessariamente vão comprar na hora. E as pessoas esquecem muito rápido. Elas, cara, que legal esse software aqui da SMB. Só que daí eles fecharam o navegador, esqueceram daquilo ali, né? 2 horas depois, ele já foi lá trabalhar, foi para uma reunião e nunca mais lembra de ti. Então, o remarketing é importante e funciona muito. Outra coisa seria a automação de marketing. Como, por exemplo, tu tem um RD Station, que a pessoa deixou o e-mail ali, e tu tem uma automação. Durante uma semana, durante um mês, tu fica mandando conteúdo para ele a cada 2 dias, a cada 3 dias. Isso tu chega a fazer, Alonso? A gente faz, mas hoje a gente usa uma comunicação mais interna, a gente não usa muito marketing de conteúdo. Inclusive, até um erro que você comentou agora, que até me veio à mente aqui, que eu até de repente preciso ajustar isso daí. Que quando o cliente se cadastra, ele recebe uma sequência de e-mails, porém, são mais conteúdos internos. A gente não manda conteúdo, por exemplo, de conhecimento, alguma coisa assim, que agregue, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, isso Uhum. até acaba, o cliente não abre. Ele vai pensar, aqui é uma propaganda da empresa, não vou abrir. Agora, de repente, talvez se a gente mandasse algum marketing, né, ou de repente algum conteúdo, alguma coisa explicando, olha, sabe o que é a diferença de sei lá, um fluxo de caixa para um DRE, por exemplo? Já vai, opa, peraí, isso daqui eu tenho essa dúvida, deixa eu entrar aqui, né, e aí começa a criar Uhum. esse relacionamento e agregar mais, né. Tu sabe que tu não precisa criar esse conteúdo, dá para contratar a empresa que faz. Tem empresas Então, como... Já pensou nisso? é uma coisa que eu tô estudando, inclusive, até, né, baseado no curso que você me passou aí, é uma coisa que eu ainda não botei em prática, mas eu preciso. Por exemplo, tem empresas como a Content Tools, RD, não, como é que é o nome da outra? Content Tools, RedaWeb e a Rock Content. Eu, lá no início, contratei a Rock Content, até contratei consultoria deles de marketing de conteúdo. Hoje a gente é muito forte, principalmente em marketing de conteúdo de blog. E como é que tu pode fazer? Né? Tu pega e contrata, sei lá, a RedaWeb. E tu compra deles, eu quero, sei lá, 2 textos por semana, de repente menos, tá? Se a gente está começando, não precisa tanto. Um texto por semana, 4, 5 textos por mês. Né? Tu não precisa começar com um monte de texto. Daí tu compra 4, 5 textos por mês, posta no blog, né? Então eles vão criar o texto relacionado com a tua área e provavelmente vai ser muito fácil para essas empresas fazer conteúdo para o teu tipo de software, porque existem outros, né? Então eles estão acostumados com isso. De repente, software muito mais de nicho,
por exemplo, software para médico. Acho que eles conseguem, mas eu acho que seria muito mais complexo de criar conteúdo, né? Porque o cara que escreve lá tem que entender muito e já da parte médica, mas da parte da empresa, normalmente essas empresas conhecem. Daí tu compra esse conteúdo, posta no blog ali, trabalha um pouquinho para tentar ranquear, pelo jeito tu já tem um pouco de conhecimento em relação a isso, porque às vezes só o conteúdo que eles mandam não necessariamente ranqueia, mas tu pode usar esse conteúdo para enviar para o e-mail para os clientes, né? Dar esse conteúdo para o e-mail, ou até criar e-books, criar conteúdo em vídeo. Conteúdo em vídeo funciona muito, as pessoas gostam. E até eu vou lançar um vídeo, acho que quando sair esse vídeo aqui já vou falar um pouco sobre isso. Conteúdo no YouTube. Cara, funciona. Conteúdo no YouTube funciona. Tu não precisa ter milhões de visualizações. Se tu tem 50, 100 visualizações por vídeo, que as pessoas fiquem 5 minutos olhando para o teu vídeo, 100 visualizações é muita visualização, né? As pessoas têm a impressão de que elas precisam, como elas olham muito o conteúdo de entretenimento, que eles têm 50, 100 mil vídeos, 1, 2 horas depois que o cara posta o vídeo, eles imaginam que os vídeos para venda, para marketing de conteúdo da empresa, tem que ser gigantesco. Não precisa ser gigantesco assim, né? Pouco view resolve, porque imagina a situação, 50 pessoas assistiram o teu vídeo durante 5 minutos. É mais importante o tempo de visualização do que até o número de views. 50 pessoas, cara, 50 pessoas assistiram, te garanto que vai sair pelo menos uma venda, sai ali, né? Mas é isso, que é o que eu te dou de ideias que tu pode fazer ali, coisa que não vai dar tanto trabalho assim no dia a dia, né? Realmente essa questão de conteúdo de vídeo é bem bacana, a gente usa muito, na verdade. A gente deu uma por causa do carnaval aí, começo de ano e tal, né, como eu disse, a gente está crescendo bastante, então a gente não está conseguindo gerenciar isso, né, muito bem, mas a gente usa muito o YouTube para comunicar com os clientes, inclusive no nosso canal, né, tem bastante inscritos aí que a gente usa através de lá, quando a gente fala de alguma atualização, uma coisa a gente joga lá no YouTube. E é uma coisa que a gente já está usando, mas a gente precisa realmente executar mais aí, criar mais conteúdo. E, enfim, é um canal que a gente, né, falta um pouco, mas a gente tá investindo bastante nessa questão. Até dando dicas, né, para os pequenos empreendedores, dicas de vídeo. Inclusive, a gente está usando até vídeos pequenos, de no máximo 10 minutos, porque se for um vídeo muito grande, acaba só cansando, acaba não assistindo. Então, a gente cria vídeos, às vezes, 2, 3, 5, 10 minutos ali, dando alguma dica ali, para o cara poder aumentar as vendas dele e, consequentemente, criando mais valor para a nossa empresa. Tá, sobre o tempo de vídeo, eu concordo e discordo de ti. Sabe por quê? Eu acho que tem que ter os dois tipos de conteúdo. Tem que ter o conteúdo curto, mas tem que ter conteúdo longo. Porque quem está interessado, ele assiste conteúdo longo. Por exemplo, quem está assistindo esse vídeo, já está 32 minutos, a gente está conversando sobre isso aqui. É um conteúdo mais difícil da pessoa digerir mesmo. Mas está 33 minutos agora aqui a gente conversando, mas quem tem interesse está vendo um monte de dica, está pensando sobre o negócio dele. E quem está muito interessado, assiste conteúdo longo sem problema nenhum. O que dá para fazer é criar conteúdos longos, como esse aqui que a gente está fazendo, de repente cortar pequenas partes desse conteúdo, tá? Se tu for ver aquele canal, como você chama o de podcast, que ficou famoso, o Flow, eles fazem exatamente isso, né? Eles fazem conteúdos de 2, 3 horas de vídeo, e tem gente que assiste os conteúdos de 2, 3 horas, eu assisto às vezes, se o convidado é interessante. Eu assisto muito o podcast do Joe Rogan, que eles copiaram. Eu sempre assisti há muitos anos, eu assisto o Joe Rogan, porque eu gosto muito de MMA, jiu-jitsu, né? Então eu assisto muito tempo eles lá. E depois tu pega esse conteúdo e corta em pedacinhos. Tem até o cara lá, o Érico Rocha, que faz sobre, né, ele ensina marketing digital, sobre venda de cursos, essas coisas, que até eu estudei com eles, a venda do curso eu uso muito das estratégias dele. Ele fala, né, de ter conteúdo longo e conteúdo bem curtinho, né, que ele chama de conteúdo raiz e conteúdo Nutella, né, de conteúdo raiz é conteúdo grande, assim como esse que a gente está fazendo aqui, e conteúdo Nutella pequenininho. E isso, de repente, funciona lá para os canais do YouTube. Eu acho que dá para usar para venda de software também essa estratégia. Legal. Realmente eu não tinha pensado nessa. Eu percebi que alguns canais têm feito isso, pegando um vídeo longo e dividindo em pequenas partes, mas é uma estratégia que eu não tinha até então né, E quem é que pensado nessa. grava? É tu que grava? É tu que aparece Eu na câmera já, lá falando? Eu não entrei no exatamente. site lá. A gente E tá. grava assim, com simplicidade, né? É uma câmera, um microfone e deu.
Porque tem muita gente Exatamente. que quer o contrário. Ah, eu vou contratar um... Eu fiz isso, cara. Eu gastei um monte de dinheiro lá na época que eu estava muito forte em querer fazer o marketing de conteúdo crescer. A gente criava muito conteúdo, colocava muito texto em blog. Eu gastei muito dinheiro. Assim, eu contratei a Rock Content, mandei criar, sei lá, uns 10 textos por mês. Ao mesmo tempo, eu contratei essa Reda Web e na época eles permitiam, tu mandava o título do texto que tu queria e dizia, eu quero um texto sobre tal assunto de 1000 palavras. Eu lembro que uma vez eu mandei criar 83 textos de uma vez só, de tudo que é título diferente, que eu entrava no site dos concorrentes ali, eu entrava com o SEMrush, que é o software de SEO, né, de otimização para mecanismo de busca, pegava um monte de título dos blogs dos meus concorrentes e mandei criar textos com o mesmo título. Então, eu gastei muito dinheiro ali empolgado. Daí, eu também estava empolgado. Não, agora eu vou fazer funcionar o YouTube também. E daí eu fiz do jeito mais errado possível, que eu contratei uma produtora para me ajudar a criar vídeos, com iluminação bonitinha, com um diretor, com um microfone, assim, o cara fiz, assim, muito caro, eu gastava muito dinheiro por mês com aquilo ali. Ficaram muito bonitos os vídeos, mas o conteúdo era uma porcaria, tá? Cara, assim, foi erro mesmo. Depois, inclusive, eu criei o conteúdo aqui, eu criei o canal Vivendo de SaaS para aprender mais sobre o YouTube. E já criei vídeos lá para o gestor, a gente está criando. Ainda não digo que funcionou a um nível que sustentaria a empresa, mas está crescendo devagarzinho lá e está aparecendo clientes que assistem nosso conteúdo lá no gestor e acabam comprando. Mas ainda está muito cru, ainda não concorre. Por exemplo, o meu blog hoje gera assim, uma tonelada de leads. E o YouTube ainda é pouquinho ainda, né? Mas vou insistindo, né? Não adianta o cara querer ter sucesso do dia para a noite nas coisas, mas uma empresa que está começando devagarzinho, é interessante isso. E é uma câmera, cara, não inventa um monte de coisa, né? Como tu tá fazendo ali, eu acho que já tá adiantando para ti aí, imagino. Sim, sim, Tu capta a clientes? gente usa bem, exatamente, a gente usa bem realmente a simplicidade mesmo, a gente trabalha bastante, está começando a trabalhar bastante Instagram agora também, a gente era um canal que a gente não Instagram eu sou tinha, fraco, tanto cara. é que até contar uma historinha rapidinha engraçada aqui, que é isso bem lá atrás, né, uma vez eu atendi um cliente, fiz um bom atendimento e tal, e aí ele falou, nossa, fiz o seguinte, vou marcar a empresa de vocês no Instagram e tal, né? Falei, beleza, pode marcar lá Instagram e tal. E na época eu nem ligava pro Instagram, tinha lá, postava alguma coisa, né, por mês lá. E aí começou, no outro dia, um monte de gente mandando mensagem e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu não tava entendendo nada. Falei, cara, o que tá acontecendo? E vendendo, vendendo, vendendo. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, eu lembrei dessa questão do Instagram. Falei, cara, será que tem uma coisa a ver com o Instagram? Aí eu fui ver, a pessoa que me indicou, ela tinha mais ou menos 50 mil seguidores. Ah, que legal. E era um cliente que ele tinha uma revenda de produto, então ele tinha bastante pessoal que comprava dele também era empresa. Então, a gente teve uma tonelada ali, né, de clientes novos ali, cliente andando, né, falando, o tal fulano de tal indicou e tal, não sei o que lá. E depois eu comecei a perceber o poder do Instagram. Falei, cara, olha só, uma ferramenta, às vezes, que a gente não dá muito valor, né, tanto o Uhum. Instagram, YouTube, às vezes a gente acha que, não, aquele ali é só bobeira e tal, e pode gerar realmente uma fonte de renda, né, muito boa aí. E é uma coisa que a gente está Eu realmente, gosto do Instagram, eu acho uma baita ferramenta, mas eu acho que o Instagram exige demais de ti, né? Nunca parou para pensar nisso? Tu tem que estar sim. botando story toda hora, tu tem que estar colocando conteúdo, e eu às vezes não tenho tempo para isso. Eu acho interessante, eu acompanho ali um pouquinho o Instagram, mas eu vou ter que ir para esse lado, tanto para o Vivendo de SaaS quanto para o e-gestor. No gestor eu Uhum. tenho equipe que faz isso. Só que eu percebi com o tempo que empresa no Instagram, as pessoas seguem pouco, né? Não seguem tanto. Eles preferem seguir pessoas, né? Eles querem entender a pessoa, quem é aquela pessoa. Pode ser da empresa, poderia ser eu falando sobre o gestor lá dentro, mas eles iriam querer seguir eu, ou de repente um dos meus sócios, para de repente eu oferecer o gestor, mas eu teria que oferecer outro conteúdo. Só a empresa, as pessoas de repente até seguem, mas elas não seguem com a mesma vontade que elas seguem uma pessoa. Então, isso é uma barreira para mim ainda. Eu tenho uma preguiça gigantesca de ficar criando story, de criar conteúdo toda hora ali. Eu prefiro, por exemplo, esse conteúdo que a gente faz para o YouTube. A gente gravou esse conteúdo aqui, eu largo lá no YouTube depois. Eu reservei esse tempo só para isso, mas eu não faço a todo momento, né? Então,
Se a pessoa gosta disso daí, de repente o Instagram é o lugar para ele, mas para mim eu ainda não consegui estruturar minha vida para trabalhar e dar essa atenção que o Instagram pede. Eu acho que cada um, né, cada empresa, ela tem que se adaptar aonde o cliente está, vamos dizer assim, onde o cliente dela está. Porque não adianta também, vamos supor, eu começar a criar um monte de conteúdo para Instagram, sendo que meu cliente muitas das vezes não está lá. Ou a Mas o cada... teu cliente está lá, cara. Sim, sim. Ah, não, mas que O eu digo Instagram é muito abrangente, eu acho. Sim. Ah, não, mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a pessoa forçar algo, logicamente a gente tem que, né, se preparar, tem que estudar, tem que, como é que se diz, aprender novas técnicas, mas muitas das vezes a gente tem que, às vezes, entender nossa limitação. Às vezes tem, né, tem pessoas que têm realmente muita dificuldade, eu também tenho essa dificuldade, eu falo por mim também, essa questão do Instagram, de postar, às vezes, a vida dela e tal, e no YouTube, para mim, é mais fácil. Então, acho que, de repente, tentar, vamos dizer assim, não como é que eu posso explicar de uma forma simples? A pessoa fica, às vezes, fica forçando, fazer aquela coisa forçada, né? Porque as pessoas ficavam percebendo também. Então, se eu tô mais, como é que diz, eu tô mais tranquilo para fazer um vídeo no YouTube, para focar no YouTube, beleza, foco no YouTube, né? Agora, pô, eu tenho muita dificuldade, então, vai fazendo aos poucos e tal, né? Até pegar o jeito, vamos dizer assim, né? Pra não ficar aquela coisa muito forçada. Às vezes a pessoa esquece do que tá dando certo para focar em algo que ela não sabe se vai dar certo e acaba que às vezes tá desanimando, né? E, enfim, igual a gente quando a gente lançou o sistema online. A gente esqueceu do sistema offline e queria só forçar online. Depois a gente foi percebendo que, peraí, não é assim. O que sustenta a nossa empresa hoje é o offline ainda, a gente não pode largar os clientes lá, ir para online e acabou, né? Então a gente tem que ter, acho que também o carro-chefe ainda é o offline. Exatamente. Como é que está o crescimento do online? Olha, a gente tem crescido bastante aí nos últimos meses, principalmente agora que a gente maturou bastante o sistema, que a gente pegou bastante feedback dos clientes, a gente está fazendo, né, investindo em melhorias que os clientes estão pedindo, não basicamente no que a gente está querendo. E baseado nisso, está tendo bastante renovação e está tendo uma média aí de colocar em níveis de porcentagem de uns 20 a 30% de novos clientes por mês. Tá, e daí tu tem outros dois softwares, né? Tu tem o PDV, tu tem o de... Como é que é o nome do outro? De oficina mecânica e o terceiro eu me esqueci. Assistência técnica. Assistência técnica. Tu não acha que, e eu acho que é uma tecla que eu bato bastante, que justamente por na verdade, tu tem 4 produtos, né? Sim. Tem o sistema online, tu tem esses outros 3 offline, não é? Uhum. Tu não acha que isso divide os recursos da tua empresa, a atenção da tua empresa, o marketing da tua empresa, e não acaba te atrapalhando, sendo que, de repente, tu focando num produto só, né? Por exemplo, como eu imagino que poderia fazer, ter o PDV offline e ter o sistema SaaS online, tá? Uhum. E, né, como eu faria? Posso estar errado, tu entende mais do teu mercado, tá? Daí eu quero até a tua opinião. Tu ter os dois outros ali, né, digamos que não são teu carro-chefe, meio que abandonar um pouquinho eles, não de botar fora, já que tá dando receita, mas focar todos os teus recursos no que realmente te sustenta e fazer crescer o PDV, fazer crescer o SaaS, porque eu imagino que é o que vai dar dinheiro no longo prazo, porque ele vai te dar recorrência, né? É o que vai te sustentar, é o que vai te dar garantia mês a mês ali de recebimento. Porque, por exemplo, como o PDV tu depende ainda do marketplace, de repente um dia o marketplace lá resolve, não gosto mais desse cara aqui e corta a possibilidade de venda. Mas tu tem já o SaaS ali que já te sustenta e que te permite, te dá tempo, impede que tua empresa quebre e te dá tempo de te sustentar. O que tu acha disso? Não acha que isso é um problema, a falta de foco? Na verdade, como a gente hoje, como eu disse, a gente atende hoje o Brasil todo. Tem muitas partes do Brasil que tem um pouco de dificuldade com acesso à internet. Então, seria um empecilho do nosso sistema online entrar nesses casos. E aí que entra o nosso sistema offline. A ideia, na realidade, futuramente, é unir todos esses recursos da versão offline para a versão online. Então, dentro onde o cara, né, o cliente vai lá, entrou lá, fez o cadastro para testar, ele vai selecionar que tipo de, né, atuação que ele vai fazer. Eu sou uma oficina mecânica, sou uma ciência técnica, enfim, ele vai selecionar aquilo lá, baseado naquilo, o sistema ele vai formatar para o uso do que o cliente necessita ali no caso.
Hoje, como eu disse, realmente divide um pouco nossa atenção, nosso recurso, porém a gente conseguiu dividir bem internamente essa questão do offline para o online, e acaba que uma coisa não Mas eu sobrepondo não estou muito nem a outra. brigando do offline com o online. Eu estou brigando mais ali entre tu ter 3 softwares. Não, o online, tu tem o offline e tu está trabalhando ali. Isso eu acho que é bom. Uhum, O que eu acho que é um problema, e é vendo de fora, né? Tu tá na frente sim. de batalha, tu sabe mais que eu, ter três software diferentes. E daí tu tem, sei lá, 100 mil reais, digamos, só para arredondar os números, 100 mil reais para te Uhum, gastar em propaganda. Em qual que eu gasto a propaganda? Agora eu coloco, sei lá, 50% no PDV, 30% no oficina mecânica, 20% na assistência técnica. Sendo que, de repente, já que tu vê que o PDV é o que dá resultado, eu pegaria esse dinheiro todo, colocaria 100% no PDV, para vender o PDV, para mim ficar forte no PDV, porque daí eu tenho, alcanço muito mais gente e fortaleço muito a minha marca em relação àquilo ali, do que colocar dividido assim, porque senão vai demorar, sabe? São 3 marcas, entendi. muito recurso intelectual também, né? Tu tem que Uhum, pensar como é que eu poderia fazer propaganda para o cara da oficina mecânica, né? Claro que tu, de repente tu escolher, de repente o PDV pode ser o teu carro-chefe, mas tu vê que oficina mecânica tu não tem concorrente, tu tem mais capacidade de chegar nas pessoas, de repente a oficina mecânica te dá um MRR um MRR não, né, porque é offline, um, um retorno muito maior por cliente, porque eu estou percebendo uma coisa assim, ó, nicho é muito forte, principalmente aqui no Vivendo de SaaS. O Vivendo de SaaS é um canal de nicho. Eu consigo ter uma força muito maior aqui do que lá por exemplo, no meu canal da minha empresa. Tem bastante visualização lá, mas o pessoal presta menos atenção no que a gente fala lá do que presta atenção aqui. Aqui as pessoas me dão muito mais atenção, porque é um canal de nicho, tem pouco conteúdo sobre esse assunto. Sobre empreendedorismo tem bastante conteúdo na internet, né? Então, já pensou nisso daí? Não sei se eu estou te dando uma ideia, se é algo que tu, cara, não, deixa assim. O que tu me diz disso daí? Então, a gente, na verdade, o nosso foco justamente é no PDV. A gente não foca tanto Aham, na assistência e na oficina, por quê? Uma coisa que a gente percebeu também é que esses clientes que utilizam esses outros sistemas são clientes que não querem tanto recurso. Ele quer só o básico para gerenciar, de repente, a oficina ou a assistência dele. Né? Se o aham, cliente quiser muito recurso, então, se eu preciso ter um gerenciamento, um agendamento, isso, aquilo, não sei o que lá, não. Nosso sistema não é para uhum, você. Já sim, deixa bem claro. Então, na verdade, a gente tem esses outros para atender uma certa demanda, mas o nosso foco justamente é o PDV. A gente não investe, na verdade, em marketing, nos outros a gente não investe em marketing. A gente tem, né, os uhum. nossos canais de vendas aí, mas a gente Deixou não lá, investe colocou em marketing. no Mercado Livre, digamos, e deixa lá, Sim, não tem teu custo, né? Ah, tá, entendi. exatamente. Exatamente. Logicamente, divide um pouco nossa a assistência interna, só que a gente conseguiu criar canais, né, meios de tentar, como E é o que diz, software é o mesmo, tu diminuir. disse, né? É só modificar um pouquinho. Internamente, basicamente é o mesmo. A gente mudou algumas. Lógico que um não se conversa com o outro, tal, tem umas configurações específicas de cada um, mas basicamente é a mesma solução, vamos dizer assim. Aham, E assim, a gente criou formas de tentar diminuir muito a questão da assistência nesses outros sistemas. Então, a gente, na verdade, nosso foco justamente é no PDV e no sistema online, no caso. A gente não divide uhum, tanto assim a atenção entre todos, justamente para não perder muito esse foco. Né? A gente percebe hoje muito que muitas empresas elas dividem muito foco em várias soluções e acabam não resolvendo nada. E na uhum. verdade, a gente foca mais nessas duas soluções que são, né, com o tempo aí, vão ser o nosso ganha-pão aí futuro. Tá, e me fala uma coisa assim, eu não sei quanto tempo tu tem ainda, Alonso. Se eu posso te perguntar essas coisas, tem bastante tempo ainda? Não entendi, desculpa. Tu tem tempo para a gente conversar mais? Tem Não sei sim. quanto tempo tem, né, para saber, de repente eu estou fazendo pergunta demais. Como é que Não, foi o tranquilo. início ali? Tu trabalhava em algum outro lugar, largou tudo para, de repente o pessoal quer saber, largou tudo para começar a tua empresa? Como é que foi o início ali da tua empresa? Como é que tu fez? Tu tinha capital para começar? Como é que foi esse início?
Então, Davidson, no início, o que que acontece? Eu até brinco com a minha esposa, né, que no início eu era meio que um mambeiro digital. Eu Aham, comercializava muita coisa, muita coisa, muita coisa. E dentro desses produtos que eu comercializava, que a maioria era produto digital, eu, como eu disse, né, eu comecei a perceber que tinha uma certa demanda, né, para essa questão de sistemas e tal, que foi para onde eu migrei. Mas realmente no começo eu trabalhava, na verdade eu fazia dois turnos, né? Eu trabalhava no meu emprego como vendedor normal, uma rede de magazines aqui na região, e aham, de noite eu focava, né, na minha empresa, vamos dizer assim. Na época não era uma empresa ainda, mas, né, eu sim. focava nela. Era teu negócio. E exatamente, no meu negócio. E realmente eu não tinha praticamente o dinheiro que eu tinha era bem limitado. Só que eu tinha uma vantagem competitiva, que era eu não precisar comprar um produto para vender. Como meus produtos eram digitais, o que que eu fiz? Né, eu não tinha estoque, eu não, né, basicamente eu trabalhei em marketing, né, alguns produtos que eu vendia eu personalizava, eu gostava dessa questão de personalizar, eu não pegava simplesmente um produto, do jeito que ele estava, eu vendia. Não, eu pegava, deixava com a minha cara, mexia nele, enfim, pegava produtos open source no mercado, que não Aham, tinha suporte nenhum, eu modificava, mexia neles, tanto é que nessa época eu aprendi muito em relação à programação, à lógica, foi nessa época justamente, e eu comecei a comercializar aqueles produtos e os clientes começaram a gostar por conta, né, dessas personalizações e por a questão também do suporte que eu oferecia. Então, eu basicamente comecei com zero aí, só que todo o dinheiro que entrava, eu reinvestia no meu negócio. Então, eu aham, aprendi, eu comprava cursos, eu, né, investia até, no caso, meu tempo, né, eu abdicava de ficar com a minha família para estudar, para investir no meu negócio, e, enfim, foi dando certo, mas foi bem, realmente, no começo foi bem difícil, né, eu daí dividia tu largou o muito. emprego. Teve um momento Aí que decidiu, chegou no não. momento, foi até engraçado essa época, porque assim, foi no momento, inclusive foi final de ano e tal, e para quem trabalha com vendas sabe, final de ano é uma época muito boa, né? Chegou um novembro ali, e minha empresa já estava faturando um valor que eu já conseguiria sobreviver dela, mas eu ainda ficava com aquele pé atrás. Pô, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Só que chegou um momento que eu percebi, ou eu foco no meu negócio, ou eu foco no meu emprego. Né? Uhum. Cheguei pro meu chefe, falei que não dava mais e tal, saí. E tua E esposa, graças a Deus. te Oi? apoiou? Tua esposa não ficou Sim, preocupada? sim, né, todo tempo ele foi bem, assim, parceiro comigo aí, né, né, devo bastante gratidão a ele aí por conta dessa questão, e chegou um momento que eu falei, não dá mais, né, vou ter que Não, eu sair, perguntei assim, ó, pedir a tua conta. esposa não ficou preocupada que tu ia largar o emprego? Ah, desculpa, eu entendi meu chefe. É, não. No começo ela ficou, mas ela começou, como ela estava sempre comigo, vendo os números ali, mês a mês, dia a dia, ela ficou bastante confiante, até mais que eu, inclusive, né, eu Aham, como, né, pai de família, na época ela não trabalhava, tem 3 filhos pequenos para criar, então a gente ficou meio, né, naquela situação ali meio, né, meio desconfortável, mas a gente percebeu que não tinha como, ou era aquilo, ou era aquilo, não tinha muito o que escolher, né, ou eu vivia sim. trabalhando para outra pessoa, ou eu saía para o meu negócio. E aí, um belo dia eu cheguei e falei, meu, quer saber, a partir de hoje eu vou pedir conta, vou focar no meu negócio. E, né, fui lá, conversei com o meu chefe, pedi conta, achei que ia ter uma vida mais tranquila e que ia ter tempo, né, que muitos empreendedores acham que, não, Não a partir de funciona agora assim. vou trabalhar para mim, vou poder viajar, vou poder ficar na praia, enfim, não foi Aham. muito De qualquer lugar eu assim. trabalho, né? De qualquer lugar do mundo eu trabalho e deu. Até dá, né? Teoricamente dá, mas o cara, não Sim, adianta o sim, cara... Não sei, é que a maioria dos empreendedores que eu conheço, eles gostam do que fazem, né? Não é só sim, trabalho, o cara gosta, então... exatamente. Só que tem muito trabalho, né? O cara tem muita coisa para fazer. Aquele trabalho gostoso, né? Aquela coisa que você sabe que você está sendo recompensado no final do mês, enfim. Depende de você para dar certo. Não é aquela questão que você, eu dependo da empresa, dependo de vender uma coisa. Não, depende de você. Se você não fizer as coisas certas, não vai dar certo. Aham. Enfim, pedi conta e depois disso, né, de lá para cá, minha empresa cresceu mais de 3.000%, né? Por conta dessa Que bom. dedicação, desse, como é que se diz? Desse empenho que eu tive em relação a ela a fazer dar certo, né? Até Uhum. eu brinco bastante que eu falo assim, né? Para uma empresa dar certo, basta o dono querer que dê certo. Então, né? Vai muito dessa questão de estudar, de querer investir no negócio, de acreditar no negócio, de estudar, né? Para fazer o negócio dar certo. Aham. E como é que tu me conheceu, cara? Como é que apareceu para ti o vídeo?
Eu, conteúdo, YouTube, né? Eu Tá, tava mas será que procurando. apareceu, às vezes eu coloco um pouquinho de propaganda paga, principalmente na época de lançar o curso, né? Mas tu acha que foi orgânico? Tu acha que foi conteúdo Não, não, o meu pago? foi totalmente orgânico. O meu fui É? procurando conteúdo, que eu tava com umas dificuldades internas, procurando conteúdo, até que cheguei no seu canal, né? Fiz uma maratona, assisti uma penca, eu vi que tinha Aham. muito conteúdo, né? Na verdade, eu Aham. procurei até, eu encontrei, na verdade, no Instagram primeiro, mas eu vi que não Aham. tinha tanto Tu conteúdo, aí eu vi que encontrou no Instagram? foi no Instagram, por aqui que pareceu no Ah, que Instagram, legal, cara. Eu eu não não dou bola, porque, lembro, cara, sabe quantos seguidores eu tenho no Instagram? 200 e pouco. De tão mal administrado tá meu Instagram. E o eu não, cara, é notícia boa isso. De repente eu tenho que investir um pouquinho mais lá. então, eu não sei o que eu tava procurando, que eu acabei encontrando lá. Aham. E aí eu vi um vídeo, aí eu falei, mas será que isso, né? Será que o Davis tem algum canal no YouTube, alguma coisa? E aí eu percebi lá, acho que tinha um vídeo, se não me engano, lá. Eu acabei encontrando o canal, aí sim eu comecei, né, a maratonar, assistir um monte de vídeo e tal. E aí eu vi que você comercializava também, tinha um curso lá também. Uhum. E, enfim, basicamente essa foi a caminhada aí até te encontrar. E aí eu vi, e na Ah, verdade uma coisa que me ligou muito foi até a questão do ramo, né? Como é um ramo bem parecido com o meu de atuação, aí acabou, aham. né, tendo essa ligação mais forte que eu pensei, pô, esse cara, ele sabe o que tá falando, ele, Aham. né? A gente fala a Sim. mesma língua, vamos dizer assim. Sim. Então foi, E gostou do grupo no Facebook? cara, muito bom, muito bom. É, né? Eu Não acho tinha que algo assim, né? O pessoal tá conversando mais do que eu esperava, tá colocando conteúdo ali, tá bem interessante. É, claro que tem pouca pessoa ainda, né? Poderia ser mais acelerado ali, porque só tem cerca de 200 e poucas pessoas, mas está me surpreendendo ali as perguntas, as coisas que o pessoal está falando, né? Os debates, eu estou bem empolgado com o grupo lá, mais do que eu imaginava ali com o grupo no eu acho Facebook. que o nicho que você criou, que você tá fomentando o mercado aí, é um nicho que realmente carece muito de informação Uhum, e a gente vê até, inclusive, que muitas das dúvidas lá, né, que o pessoal posta, são dúvidas que não é muito fácil, não tem, às vezes, uma resposta certa, não tem muito conteúdo na internet, pelo menos na internet, né, uhum. brasileira hoje, É, brasileiro, que em inglês já tem mais, cara. assim, eu Mas é que o não mercado consigo. brasileiro é diferente também, né? Exatamente. Eu percebo muito isso mesmo. Eu vejo tem muito sistema lá fora que às vezes você para e pensa, pô, será que esse sistema daria certo aqui? Mas às vezes você vai ver que são mercados diferentes. Não adianta você querer. É. Eu tinha até, quando eu estava desenvolvendo o sistema online, minha ideia era criar algo até global, né? Atender o mundo todo. Só que depois a gente foi parando, pensando, pesquisando, falou, O Brasil não é é gigante bem demais, cara. O Brasil é assim. gigante demais, tem muito dinheiro aqui para a gente ganhar com software aqui. Não estou dizendo que não Exato, dá para ir, mas tem tanta coisa para o cara fazer internamente, o cara quer o mundo inteiro. Calma. exatamente. Dá para começar aqui primeiro, né? Ganha dinheiro aqui, depois tu vai para o resto do mundo. Inclusive, eu estava pensando essa semana nessa situação, né? A gente mora realmente num país muito, assim, muito abençoado, que tem muita oportunidade de crescimento, porque realmente é muito grande. Então, às Cara, vezes, assim, ó, uma vez eu li que existem 2.000 novas empresas são criadas por dia na cidade de São Paulo, não é nem na grande São Paulo, na cidade de São Paulo. 2.000 empresas por dia. Imagina, cara, e, por exemplo, eu vendo para empresas. A gente vive de migalhas do mercado e dá para ganhar um dinheiro bom, de migalhas do mercado. O mercado é tão gigantesco, mas tão gigantesco no Brasil que as pessoas não se dão conta, né? Eu lembro até dois anos atrás eu fui para São Paulo, né? Eu já conhecia São Paulo, mas eu fui de novo e daí eu sobrevoando São Paulo assim e pensando assim, porque eu moro numa cidade pequena, né? Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é de 280 mil habitantes. E eu pensando assim, cara, olha quanta. O meu mercado é São Paulo, cara. A maioria dos meus clientes são de São Paulo. E eu pensando, cara, quanta empresa que pode ser meu cliente, sabe? É sim, gigantesco. Só de tu ver aquilo aí, para quem mora nos grandes centros, percebe mais. Mas quem mora, de repente, em uma cidade pequena, como eu moro, a gente não tem noção de quão grande é o Brasil, de quão forte é o Brasil, de quanta cidade. Cara, eu vendo para umas cidades tão pequenas assim no Brasil, de 2.000 habitantes e o cara alcança lá aquelas cidades de 2.000 habitantes e tem um cliente lá que comprou pessoas que eu nunca poderia alcançar e pela internet eu consigo alcançar, né? Eu acho isso fascinante, né? Essas possibilidades que a gente tem hoje em dia. sim, realmente a gente não, como você falou, né, acho que a gente não tem uma, né, como se diz, a gente não tem uma real dimensão do quão grande é, né? Então, às vezes, né, Uhum.
Você comentou que você mora numa cidade, até depois eu quero ter uma dúvida com você, mas, enfim, a gente mora em cidades que às vezes a gente vai no centro da cidade, né, dependendo do tamanho da cidade, aí você vê aquele monte de box, um monte de lojinha, um monte disso, daquilo, no caso, pro nosso ramo, você, né, como você falou, pô, é muito cliente, fora aqueles que trabalham em casa, que tem e-commerce, enfim, Sim. é muito empreendedor aliás, é isso mesmo, é muito empreendedor para até poucas soluções no mercado, né? E outra, né? Uma Sim. coisa também que é interessante é assim, hoje, vamos supor que fui lá adquirir um sistema para minha loja, o e-gestor. Ah, passou um ano, sabe o que? Eu não gostei da função X, Y, Z, eu quero partir para um outro sistema. Então, você não fica amarrado àquele cliente. Então, sempre está tendo novas oportunidades. Às vezes a pessoa acha que Sim. vendeu para um cliente, acabou, né? Nunca mais ele vai comprar nada. E, na verdade, não. Ele vai renovando. Agora eu preciso de um sistema mais profissional. Agora eu vou ter que migrar para um outro sistema. Enfim, eu acho que tem muita oportunidade aí. E para ser bem sincero, tem pouca solução no mercado. Eu digo solução profissional, né? Onde a pessoa Aham. está empenhada a resolver o problema do cliente, não só ganhar em cima do cliente e esquecer ele, né? Então, eu Sim. acho que tem muito mercado para o SaaS hoje, principalmente no Brasil. Sim, e para vários tipos de soluções, né? Não é só Exatamente. empresa, para pessoas, para... Cara, é muito grande o Brasil, é muito, muito grande o Brasil. Né? Dá uma olhada, procura no IBGE lá, para quem quiser ver, procura no IBGE lá, tem estatísticas sobre pessoas e sobre a população, né? Então, tem muito que explorar, mesmo em cidades pequenas, assim, sabe? Eu vendo muito para cidade pequena, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu também vendo. Tem um monte de cidadezinhas pequenas aqui em torno da minha cidade, cidades de 2.000 habitantes, 12.000 habitantes, e a gente vende sistema para eles e estamos crescendo. É tão grande que eu basicamente não me bato com meus concorrentes. Né? As pessoas Exato. me vêm e me falam, cara, mas tu tem uns concorrentes muito grandes. Mas eles não me incomodam. Cara, a gente não se bate. Praticamente a gente não se bate de tanto espaço que tem ainda no mercado. Né? Sim. Mas o que tu ia me perguntar? Uma coisa é uma dúvida, acho que é geral, né? Principalmente você que mora em cidade pequena, que a gente mora numa cidade que tem quase 800 mil habitantes, então, tecnicamente, Uhum. é fácil achar alguma solução. Mas a minha dúvida que eu acho que deve ser a dúvida de muito empreendedor, como que você arruma um programador em cidade pequena? Sabe quantos programadores eu tenho? Hoje eu tenho quase 100 pessoas trabalhando na minha empresa. Sabe quantos programadores eu tenho? Quatro. Faço nem ideia. 4. Quatro programadores. Porque eu foquei em fazer um software muito simples. Eu não quero software complexo. 4 programadores. Só que a minha cidade, ela tem bastante capital humano porque tem muita universidade, que é uma cidade universitária. Então vem Entendi. muita gente estudar aqui, vem gente... Cara, eu tenho 2 funcionários aqui que são de Guarulhos. Eles vieram para cá estudar aqui, eles trabalham aqui comigo e são de Guarulhos. Então a gente tem muita gente aqui também. Então eu acho programador aqui. E eu acho que um problema grande... Eu acho que é mais fácil para mim achar programador que tu, sabe? Porque como é de grande, né, perto da minha cidade, que em comparação à minha cidade, né, em comparação São Paulo não é uma cidade grande, né, mas em comparação à minha cidade, ela é uma cidade grande, e está na grande São Paulo ali praticamente, né, é perto de São Paulo, tem muita concorrência de grandes empresas que roubam aqueles programadores para eles. Aqui na minha cidade, o pessoal quer ficar morando aqui, eles gostam da cidade pequena, mas não tem muita empresa de tecnologia aqui. Então, acaba tendo mais programador para mim do que eu imagino que para ti aí. Uma ideia que eu te dou é, Entendi. de repente, programador online, né? Pagar home office, de repente, contratar um Sim. cara de longe. É uma ideia que eu Um te dos dou. nossos sócios, ele é de Natal, na verdade, né? O nosso sócio Uhum. aqui, que cuida toda a E parte fica lá. Fica lá, exatamente. Ele fica lá, a gente aqui, enfim, né? Mas foi um achado, assim, né? A gente foi, graças a Uhum. Deus, a gente foi um achado que Como é que tu deu conheceu certo. ele? Através do Get Ninjas. Ah, é mesmo? Que legal. Na E virou realidade, sócio. a gente fez tudo ao contrário do que o mercado pede, vamos dizer assim, né? Do que uma boa estrutura pede. Mas acho que, Uhum. cara, não tem outra explicação. Acho que foi por Deus mesmo que Claro, eu acabou que a gente penso se isso também. batendo aí. Uhum. Porque a gente contratou meio que no freelance para fazer um trabalho, né? Só que a gente não, Uhum. na época, por falta, logicamente, de conhecimento da minha parte, eu achei que não, a gente vai contratar, a pessoa vai ficar sempre trabalhando para a gente, e eu vejo que o pessoal sofre muito com isso, né? Vai lá, contrata alguém lá, a pessoa vai lá, faz o dinheiro e some. E aí você tá com, né? Às vezes a pessoa não sabe programar. Eu,
particularmente, parte web, eu sou muito fraco, eu não manjo quase nada. É ele que cuida de praticamente tudo. E sorte que também, graças a Deus, é uma pessoa muito boa, que tem bastante conhecimento. E a gente fez o contrário, né? A gente foi lá, buscou uma pessoa, acabou que dando certo, mas se fosse uma outra pessoa que não tivesse nem aí, ia desenvolver, ia assumir, e a gente ia ficar com, né, um problema na mão aí para tentar resolver depois. Então tá, Alonso, já deu 1h05 aqui de vídeo. Não quero ocupar demais o teu tempo. Muito obrigado. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, eu só queria agradecer mesmo pelo tempo disposto da sua parte aí também, né? Imagino que tem bastante coisa para Eu fazer que aí, mas agradeço. acabou disponibilizando de um tempo aí para a gente aí. Eu acho que também, né, através desse vídeo vai sanar muitas dúvidas de muitos empreendedores, principalmente nesse ramo. E agradecer pelo trabalho que você tem feito aí, realmente é bem, bem bacana. Eu acho que vai ajudar muito aí, né, as pessoas que procuram esse tipo de informação. Tá bom, gostei muito da ideia dos marketplace, tá? Vou começar a falar para todo mundo, vou de repente até testar essa possibilidade. Muito obrigado. Pessoal, se Nada, que inscreve isso. aqui no canal, me segue aqui no Instagram. Instagram agora, ó, me segue no Instagram, só tô com 200 seguidores lá, nunca dei tanta atenção pro Instagram, vou ter que postar mais lá, me segue no Instagram. Tem o Telegram também, e tem a comunidade no Facebook ali, segue lá, que eu acho que vocês vão gostar, e vocês vão encontrar o Alonso lá também, tá? Muito obrigado e Beleza. até mais. Até mais.